Você e seu corpo. Oferecimento: Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. E de volta do nosso intervalo comercial, hoje o quadro Você e Seu Corpo traz para você uma matéria sobre check-up do coração. Importante você se manter informada sobre esse assunto, veja só. Cuidados preventivos aumentam a longevidade e garantem uma boa saúde. No quadro Você e Seu Corpo de hoje, o cardiologista Dr. Marcos Vinícius Simões vai falar a respeito do check-up preventivo. Se nós quisermos ter uma vida boa, saudável, com uma excelente qualidade de vida, nós temos que detectar precocemente as doenças, não é mesmo, doutor? Por isso que o check-up se torna muito importante. A partir de que idade nós devemos fazer esse check-up? Acho que o primeiro passo para se fazer o check-up é perceber a necessidade do check-up. Ou seja, a ideia do check-up é identificar doenças ou condições próprias do organismo que podem predispor ao aparecimento de doença cardiovascular. Essas condições normalmente são doenças degenerativas, elas aparecem com a idade. Então, o primeiro aspecto importante é o indivíduo passar a se preocupar em fazer um check-up a medir determinada idade. Por exemplo, acima dos 40 ou 45 anos para o homem, 50 ou 55 anos para a mulher, seria já mandatório a necessidade de um check-up. Quais os exames são solicitados? O check-up basicamente ele é feito por uma avaliação de exames de sangue, de bioquímica, em que se dosa o açúcar no sangue, as frações do colesterol, dosa também aspectos hormonais e basicamente exames de imagem cardiovascular, como o eletrocardiograma, raio-x de tórax, e é muito comum a necessidade de fazer um teste de esforço, uma ergometria. Depois de quanto tempo nós devemos refazê-lo? A partir dos 45 anos para o homem ou dos 50 anos para a mulher, esse check-up seja repetido anualmente, porque a partir dessa idade a incidência de novas alterações, mesmo que o indivíduo não tenha sintomas, isso é relativamente frequente. Então, a ideia do check-up é que ele faça periodicamente, usualmente no período de um ano, para que possa detectar bem precocemente qualquer anormalidade que precisa ser tratada, para evitar que isso de fato se transforme em doença. Por que ainda as mulheres não procuram com tanta intensidade, assim como os homens, para o check-up cardiológico? Existe um aspecto histórico aí de que a mulher é relativamente poupada de doença cardiovascular. Porque, de fato, enquanto a mulher está na sua fase de vida fértil, os hormônios, os estrogênios, os hormônios femininos protegem relativamente de doenças degenerativas dos vasos, do coração e tudo mais. Só que com a vida moderna, com muito estresse, principalmente com hábitos tipo sedentarismo, obesidade, tabagismo, tem se observado a incidência, mesmo em idade fértil, de doença cardiovascular degenerativa em mulheres. Então as mulheres sim estão submetidas em risco e elas devem também procurar fazer um check-up, principalmente se alguma atividade física mais importante, ginástica, tiver sido programada para poder se cuidar e submeter esse tipo de atividade sem risco. Quais são as doenças mais comuns que nós podemos prevenir fazendo um check-up? O check-up ele é voltado basicamente para identificar alguma doença já existente, cardiovascular, e também identificação de condições próprias do organismo que pode predispor ao aparecimento de doença no futuro, ou seja, doenças metabólicas como diabetes, a dislipidemia, que aumenta o colesterol no sangue, a hipertensão arterial. Então, basicamente, essas doenças, essas condições, elas, se detectadas precocemente e tratadas, resolvidas, elas evitam o aparecimento de doenças do coração, como infarto, angina, insuficiência cardíaca, e dos vasos, tanto do cérebro como o acidente vascular cerebral, que é vulgarmente chamado derrame, e a insuficiência renal, bem como as doenças dos vasos arteriais periféricos, que são doenças que causam dor e alterações nas pernas, nos braços. Obrigada, Dr. Marcos, pelas suas informações, e no quadro Você e Seu Corpo da semana que vem, nós voltamos com mais novidades para vocês.